Olá, você já ouviu falar do Apartheid? O que foi ele? O Apartheid é como a gente chama o regime de segregação racial que aconteceu lá na África do Sul. Ele se perpetuou por quase 5 décadas, ficando de 1948 a 1994. E ele foi estabelecido pelo Partido Nacional, que era um partido de extrema-direita e que cultivava ideias supremacistas. O Apartheid ele foi marcado pelas milhares de leis que segregavam os negros, estabelecendo a minoria branca privilegiada no topo da sociedade sul-africana. Vamos para o início. Em 1910, britânicos criaram a União Sul-Africana. E a partir disso, pessoas brancas, tanto holandeses quanto britânicas, começaram a apoiar o controle sobre a população negra. A parte branca da África do Sul, que estava naquele momento na região por conta da Segunda Guerra Mundial, começou a apoiar o Partido Nacional, que ele era regido pelo pastor reformado Daniel Francis Mallon. A proposta de Mallon era aplicar uma legislação segregacionista, onde limitavam os direitos dos negros e freavam seus avanços políticos. Em 1948, houve uma eleição na África do Sul, onde o Partido Nacional conquistou a maior parte das cadeias do parlamento, onde Mallon se transformou primeiro-ministro do país. Isso fez com que se estabelecesse um regime genocida de segregação dos negros. Bom, centenas de leis segregacionistas foram estabelecidas nesse país africano. Eles tiveram a sua presença limitada nas grandes cidades, eles só podiam circular pelos núcleos urbanos se eles tivessem um passe. Eles foram obrigados a ter uma identificação racial nos seus documentos pessoais. Muitos eram obrigados a viver em zonas conhecidas como bantustões, e seus acessos à educação, saúde e outro direito básico era extremamente limitado ou negado. Os negros do sul-africano lutavam contra a segregação, e o partido político como o Congresso Nacional Africano tinha uma posição muito importante contra a luta do Apartheid. Um dos homens mais conhecidos daquela época foi o Nelson Mandela, que era um advogado sul-africano. Junto a ele, a CNA defendiam que a resistência deveria ser por meio de desobediência civil, isto é, ações pacíficas, que mudou após a violência do governo do sul-africano, com o massacre de Shepherdville, onde passavam a defender a resistência armada como forma de luta contra o Apartheid. Bom, o Apartheid ele se encerrou por meio de Frederick William de Klerk, o qual se tornou presidente da África do Sul em 1989. Entre 1990 e 1993, o presidente sul-africano Nelson Mandela, o qual tinha saído da cadeia em 1990, eles conduziram o fim da trajetória deste regime. Progressivamente, essa legislação segregacionista ela foi se extinguindo.